Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou trazer as resoluções e os comentários sobre as questões de Python e R que caíram no concurso da Polícia Federal ontem, no domingo. Mas como assim, Alisson? Polícia Federal, Python e R? Pois é, então a gente escuta frequentemente falarem que programação vai ser uma das habilidades do futuro, que todo mundo vai ter que aprender a programar, nem que seja um pouquinho, vai ser o novo inglês. E nós vemos atualmente um concurso que, mesmo para cargos fora da área específica de tecnologia, está cobrando noções de programação, no caso, em Python e R. Então, a Polícia Federal cobrou no concurso 4 questões de certo ou errado, 2 de Python e 2 de R, e a gente vai fazer aqui agora a solução dessas questões e também tecer alguns comentários. Se você acompanha aqui o canal, vai perceber que foi coisa bem tranquila que foi cobrado, né? Então, quem teve algum contato recente com Python, entende ali como é que é a estrutura da linguagem, mesmo que não soubesse construir um programa por completo, conseguiria resolver as questões, né? Claro que tem uma questão também de confiança e às vezes a pessoa se assusta, mesmo tendo visto um pouquinho só, se assusta e resolve não chutar. Mas então eu vou trazer aqui para você, começando com as 2 questões de Python, que estão aqui na tela, tá? Então a primeira questão é essa aqui na esquerda, ele dava esse trecho de código, pequeno aqui, e perguntava se a sintaxe e o resultado estão corretos. Então o resultado eu coloquei aqui embaixo, né? E espera que esse código imprima na tela, exiba na tela esse true com uma exclamação. Então vamos dar uma olhadinha nesse código aqui, tá? If, né? Uma estrutura condicional, e analisando a condição 5 maior do que 2. Bom, então se 5 maior do que 2, né, espera-se fazer alguma coisa. 5 é maior do que 2? É, isso é verdade, né? Então você esperaria que o código aqui dentro fosse executado. Mas onde é que está o problema dessa questão? Ele fala assim, a sintaxe está correta? É a primeira das perguntas, né? A sintaxe e o resultado estão corretos? Então, olhando para a sintaxe, para a forma como está escrito esse código, a gente observa que ele não é um código válido em Python. Por quê? Python não utiliza essas chaves, tá? Existem algumas linguagens como C, Java, que utilizam chaves, mas em Python a gente não utiliza chave para definir escopo de coisas como if, while, for, né? Desses tipos de estrutura. Então, o correto em Python seria aqui colocar 2 pontos e identar. Se a gente executar esse código, vou executar aqui para você, você vai ver que o erro que a gente vai obter do interpretador é justamente sintaxe inválida, tá vendo? Então, como é que a gente faria para corrigir isso? Removo as chaves, idento aqui num nível e boto 2 pontos ao final do if. Então agora sim a gente poderia obter a resposta desejada, true, com uma exclamação no final. Tá certo? Então, tranquilinho, o problema dessa questão era a sintaxe. Aí vem a segunda questão de Python. Mesmo estilo, tá? Então tem um código aqui, no final tem um resultado, e ele pergunta se a sintaxe e o resultado estão corretos. Então, se você conheceu, né, se você entendeu a primeira questão, você de molezinha já pegaria a segunda questão também. Por quê? Mesmo problema aqui de sintaxe, certo? Nós temos essas chaves que não são utilizadas em Python. Se eu pedir para executar esse arquivo, vamos obter o mesmo erro, sintaxe inválida. Então, eu posso remover aqui e também voltar aqui um grau de indentação. Ótimo. Mas isso é suficiente, além dos 2 pontos aqui, né? Isso é suficiente? Não. Aqui existe ainda um erro a mais. Qual que é? Esse duplo igual aqui, ele é um operador de comparação. Então, ele está comparando se o valor em letras, uma variável, é igual a esse valor aqui à direita, que é uma lista com 2 palavras, né? Com 2 letras, P e F. Sendo que essa variável letras, ela sequer existe no programa nesse momento, certo? Ela não foi atribuída nenhum valor. Então, ao invés de ter esse sinal de comparação, o duplo igual, nós precisaríamos aqui de um sinal de atribuição, ou seja, atribuir à variável letras esse valor da lista com as 2 letras P e F. Então, agora sim, eu tenho uma variável chamada letras, que é uma lista com essas 2 letras, e para cada letra nessa lista, eu vou imprimir o seu valor, e a gente vai ter P e F. Ainda assim,
se você o executar, você vai ver que não é exatamente igual ao que a prova espera, né? A gente tem P e F em linhas distintas. Por quê? Em cada uma dessa execução do for, a gente vai imprimir uma letra separada. Então, a primeira vez que entrar ali no for, vai imprimir o P, aí fez uma quebra de linha, na próxima vez vai imprimir o F, tá certo? Então, essa aqui não tinha de forma alguma como dar a resposta esperada. Então, de maneira extra, eu vou analisar também as duas questões que foram apresentadas em R, tá? Embora o canal não seja de R, acho que vale a gente fazer esse comentário aqui. Então, a primeira questão do R, que era apresentada lá na prova, é a seguinte: um trecho de código também, então similar à do Python, mas aqui ele não estava com tanta atenção na sintaxe. Ele queria saber realmente se o valor dessa expressão, né, esse print aqui, que é o que vai exibir na tela, iria ser 36 nesse caso aqui. Então, para quem conhece R, sabe que esse operador aqui é o operador de atribuição, faz o papel do nosso igual único lá no Python. E esse Czinho aqui, ele serve para a gente criar vetores, né? O que a gente chama lá de listas lá no Python, funciona de uma maneira bem similar. Então aqui eu tenho um vetor, né, como se fosse uma lista com 3 números, 3, 5 e 7, e embaixo eu tenho um outro desses com outros 3 números, 1, 9 e 11. Então não está rolando nenhum tipo de operação ali entre esses números, tá? Não está somando, não está multiplicando nem nada. Então com isso já fica meio suspeito você tentar encontrar alguma coisa que quando der a soma, gera um único número, tá? O que eu esperaria é que gerasse um conjunto, alguma outra coisa, um vetor, algo parecido. E é isso que vai acontecer, tá? Se a gente pedir para executar esse código aqui, lá embaixo, você vai ver que vai aparecer um novo vetor com a soma de cada uma dessas posições. Então, 3 com 1 dá 4, 5 mais 9, 14, 7 mais 11 dá 18. Então, essa questão também estava errada. E aí, a segunda questão em R, que caiu lá no concurso, era essa aqui. Então, também, um trecho de código perguntando se o resultado seria igual a esse aqui no final. Então, nesse caso, ele atribui o valor true, um valor lógico, à variável x, depois atribui o valor false, também outro valor lógico, à variável y, e pergunta se esse print xy daria false. Então, você poderia pensar, ficar na dúvida aqui, se colocar x e y lado a lado, dessa maneira, seria algum tipo de operação entre eles, né? E aí, pô, se for uma operação lógica de e, por exemplo, você tendo verdadeiro e falso, dá falso, lá da lógica proposicional. Legal, mas aqui não pode ocorrer uma operação entre essas duas variáveis. Por quê? Em linguagens de programação, geralmente a gente quer eliminar a ambiguidade, quer dar instruções para o computador de uma maneira que não seja ambígua, que ele sempre possa repetir aquela instrução e executar a mesma coisa, tá? Diferente do que a gente tem na linguagem humana, por exemplo. E aí, quando a gente coloca assim, xy junto, ele poderia ficar na dúvida, se o xy fizesse algum tipo de operação, ele ia ficar na dúvida, olha, eu estou querendo fazer algum tipo de operação ou eu estou querendo exibir o valor de uma variável que tem um nome xy, certo? Porque seria completamente válido eu fazer algo do tipo xy recebe, sei lá, 7. Né, atribuir um outro valor, criar uma variável que tem o nome xy. Então, para que não tenha ambiguidade, geralmente as linguagens de programação não fazem operações sem um operador, tá? Uma coisa explícita assim. Então, quando você coloca assim xy aqui dentro, ele espera que esse xy seja alguma variável. E não existe nenhuma variável aqui chamada xy. Nós temos uma variável com x e outra variável com y. Então, o erro que vai dar aqui é justamente que ele não vai conseguir encontrar o valor desse xy. Olha só, o objeto xy não foi encontrado, né? Aqui está em francês no meu sistema, mas você pode entender que isso é um erro para qualquer linguagem. Tá certo? Então, todas as 4 questões sobre programação lá no concurso da Polícia Federal, na parte básica, na parte geral, estavam erradas. Belezinha? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, um modelo um pouco diferente, uma coisa de oportunidade, né, que surgiu assim aqui para o canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!